tarde, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas atividades e nossos conteúdos. Lembrando que a gente ainda continua com o conteúdo de jogos, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Festival da Cultura Corporal e também sobre jogos de salão popular e esportivo. Lembrando que semana retrasada a gente deu continuidade, não foi? Ao conteúdo de jogos, onde a gente falou que era cada tipo de jogo desse, o que era jogo, o que era brincadeira, o que era jogo de salão, o que era jogo popular, e o que era jogo esportivo e o que era esporte, né? Que tem a diferença. Esporte é uma prática esportiva, certo? Que tem suas regras que são institucionalizadas pela confederação, certo? Então, ele é regulamentado pelas confederações esportivas. E o jogo esportivo é a prática também do esporte, tá? Ele pode ser jogado tanto de forma regular, tá? Como a gente pode dar um exemplo do futebol, que às vezes aparece nos canais de televisão, tá? Ou quando acontecem as Olimpíadas, entre outros esportes, como vôlei, futsal e etc. E o jogo esportivo ele também pode ser utilizado nas nossas comunidades. Só que eu queria dizer a vocês que esses jogos eles estão inseridos dentro do Festival de Cultura Corporal. Professora, dentro do Festival de Cultura Corporal, sim. O Festival de Cultura Corporal é um festival que acontece uma diversidade da cultura corporal. Só que antes disso, vocês precisam entender o que é cultura corporal, tá? Relatando também que semana retrasada eu pedi para que vocês fizessem uma construção de 2 tipos de jogos, vocês fizeram, falaram, construíram um nome, a metodologia, que é a execução, né, do jogo, o objetivo do jogo, porque nenhum jogo, não se faz nenhum jogo sem nenhum objetivo, nada é construído sem objetivo, tá? E também tem jogos que precisam utilizar materiais, como outros não precisam, e também tem jogos que tem um determinado tempo de execução e outros não têm tempo limitado. E aí vocês construíram, utilizaram a imaginação, a criatividade e foram bem legais os jogos que vocês construíram. Inclusive já receberam as correções. Aí, venho trazer para vocês o que é a cultura corporal, tá? Prestem bastante atenção, tá? A cultura corporal, certo? O conceito de cultura corporal de movimento pode ser entendido de diversas formas, tá? E vários termos podem ser utilizados, como alguns sinônimos. Como, por exemplo, cultura moderna, quer dizer, cultura motora, cultura física, cultura de movimento e cultura corporal do movimento. Mas nem sempre devem ser compreendidos da mesma forma. Ou seja, cultura motora é diferente da cultura física. Por quê? Porque a cultura física é a cultura daquele ser humano. O que é que ele traz como potencial físico para a vida dele? Então, aquilo é uma cultura construída em cada ser humano física. A cultura motora é diferente. A cultura motora, na verdade, ela se inicia no início da nossa vida e ela precisa ser estimulada. É tanto que tem jogos que estimulam, a maioria dos jogos estimulam a cultura motora, certo? Na verdade, a capacidade motora. Mas existe a cultura motora, existe a cultura do movimento, mas é diferente, tá? Apesar da cultura corporal do movimento, às vezes, usar outros sinônimos como esses apresentados aí, tá? A gente não pode compreender cada sinônimo desse da mesma forma. O autor Cruz usa o termo cultura do movimento como todas as atividades do movimento humano, que sejam ou não esportivas, mas que fazem parte do universo do movimento humano. Ou seja, o termo cultura do movimento envolve tudo do movimento humano, tudo do universo do movimento humano, certo? É importante ressaltar que a cultura do movimento, assim como a cultura corporal, também podem ser entendidas de forma equivocada. A cultura corporal se remete ao movimento humano, tá? Sem necessariamente se limitar a ele. Ou seja, a cultura corporal, ela remete ao movimento humano, mas ela não se limita no movimento humano. Por quê? Porque a cultura corporal, ela tem uma origem, ela tem uma região, e no final ela é praticada. E às vezes a cultura, às vezes não,
outras partes do envolvimento da cultura corporal envolve outras coisas. Eu vou falar dessas outras coisas lá um pouquinho mais na frente, que aí vocês vão começar a perceber a diferença de cultura corporal do movimento para cultura corporal, tá certo, gente? Então, cultura corporal do movimento é tudo que está remetido ao movimento humano, ao universo do movimento humano. Já a cultura corporal, ela também envolve o movimento humano, mas ela não está limitada ao movimento humano, ok? Nessa parte aqui diz bem claro, ó, vê só. A cultura do movimento deixa de lado o que não está relacionado ao movimento humano. Ou seja, tal expressão resume o objeto do estudo da educação física somente como um movimento do corpo humano. Por exemplo, a capoeira, certo? Ela foi originada, né, pelos escravos nos momentos em que eles estavam nas noites, sim, claro, e para se divertir e se entreter, eles trouxeram a capoeira e criaram a capoeira como uma forma de diversão. Isso é uma cultura corporal de movimento, tá? Mas então ela se resume, a prática da capoeira, por exemplo, ela pode estar inserida dentro da cultura corporal do movimento, como também ela pode estar inserida dentro da cultura corporal. Porém, o que eu tô querendo dizer é que a cultura corporal, ela não só se limita ao movimento, tá ok? Mas a cultura corporal do movimento se limita ao universo do movimento do corpo humano, tá ok? Então, gente, vejam bem, o que é o Festival de Cultura Corporal? Vocês vão entender também por que eu tô trazendo o Festival de Cultura Corporal, tá? Que está relacionado aos jogos, ok? O Festival de Cultura Corporal é uma atividade que tem o objetivo de congregar, ou seja, de envolver em um evento todos os conteúdos que compõem a cultura corporal, certo? O que é que acontece? Quer dizer, onde acontece esse festival? Em geral, o evento pode ocorrer em locais de dependências abertas, praças, campos, parques, áreas verdes, ruas ou avenidas, ou fechadas, ginásio, clube, pátio de escolas. Às vezes acontece muito no ginásio ou em clubes, porque são feitos por pessoas de um grupo menor, tá? Mas como é que acontece? O que é que acontece de fato, tá? Nesse Festival de Cultura Corporal. Todas as atividades do evento buscam relacionar os conteúdos de cultura corporal. Vejam bem. Quais são esses conteúdos de cultura corporal? Jogos, danças, esportes, lutas, todos eles por meio de rodas de conversa, teatros, brincadeiras, apresentação de danças e jogos esportivos. Prestem atenção aqui quando eu falo de roda de conversas e teatros. Envolve cultura corporal. Envolve cultura corporal. Então, quando eu falo de cultura corporal, eu não posso limitar ao movimento humano. Na verdade, é um conceito amplo, é algo amplo. Então, além de envolver movimento corporal, envolve também outras culturas, mas que está inserido dentro da cultura corporal, porque é o ser humano que está inserido. Dentro do teatro, por exemplo, o teatro ele pode ser com os fantoches. Então, você tem uma pequena movimentação do braço, por exemplo, tá? O teatro, ele pode ser todo mundo se apresentando, né? Você vendo as pessoas. As rodas de conversas sobre o que é cultura corporal, por exemplo, envolve cultura corporal. Por quê? Porque nós precisamos ser sociais. Nós somos pessoas que precisamos nos conviver em sociedade para nos desenvolver e conseguir sobreviver, porque a gente não pode viver sozinho, tá? Claro que a gente vai fazendo uma seleção de quem convive, de quem não convive, mas a gente é um ser social. Então, isso é uma cultura corporal. Vocês compreendem essa diferença? Por isso que eu tô dizendo a vocês, cultura corporal do movimento, ela se limita ao movimento corporal do humano, tá? Aí ela envolve jogos, danças, esporte, lutas, brincadeiras. Mas a cultura corporal
de fato, ela não só limita ao movimento, ela entra também em roda de conversas e teatros, entre outras coisas, tá, gente? Eu trouxe de uma forma bem resumida para ser mais objetiva, tá? Mas aí é que tá, gente. Antes de tudo, o que eu queria dizer a vocês é que os jogos, aqui em específico, eles estão dentro dessa cultura corporal. Por que acontecem esses festivais de cultura corporal? Porque a gente precisa enfatizar a nossa cultura, tá? E por que corporal? Porque é o corpo que está ali envolvido. Não necessariamente é o tempo todo em movimento, mas é o corpo que está envolvido. E é esse corpo que traz essa cultura junto, tá? E todos os jogos que são utilizados lá são jogos para desenvolver tanto desempenho motor, cognitivo, psicológico, como também para que a gente socialize. Então, eu venho trazer a perspectiva de jogo agora inserida dentro do Festival de Cultura Corporal. Me entendem por que o nosso conteúdo agora envolve o Festival de Cultura Corporal? É um conteúdo bem breve, bem simples, bem objetivo, tá, gente? Mas é interessante que vocês soubessem que existe esse Festival de Cultura Corporal, até porque o conteúdo pedagógico da gente traz isso. Eu preciso expor esse conteúdo para vocês, tá? E nossa atividade ela vai ser bem simples hoje. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Eu vou também disponibilizar o slide, tá? Mas não deixem de assistir o vídeo. Ou seja, nossa atividade é bem simples. Eu preciso que vocês realizem. Por quê? Porque se a gente estivesse na escola, a gente precisaria, de fato, se envolver nessas atividades para que a gente conseguisse concretizar o entendimento. Eu pedi, acho que a primeira atividade da gente foi um questionário, depois foi a construção dos jogos e agora vai ser um pouquinho diferente, tá? Ou seja, nos momentos de infância e no início da adolescência, quais jogos vocês costumavam brincar? Depois, todas essas questões vocês vão me responder em uma partezinha que eu vou abrir lá no Classroom para vocês responderem em sequência, tá? Então, vocês precisam me responder quais foram os jogos que vocês costumavam brincar. Você conheceu algum jogo que já conhecia, mas tinha outro nome? Qual? Comente. Comente como foi que você conheceu este jogo, quem foi que trouxe para você. Comente o que você quiser, mas que você comente como foi que você conheceu o jogo, tá? E qual seria esse outro nome desse outro jogo em específico? O jogo era, por exemplo, Amarelinha, mas tinha outro nome que você não conhecia por Amarelinha. Você começou a conhecer também com outro nome, tá? Outra denominação. A terceira pergunta é: conheceu algum jogo que nunca tinha visto? Qual? Comente como foi que você conheceu e como é esse jogo, tá? E depois, no final, gente, para que a gente concretize de fato o nosso objetivo, tá certo? Da atividade, eu preciso que vocês realizem essa última questão. Faça uma gravação sua com seus parentes ou amigos próximos, tá? Quando eu digo parentes ou amigos próximos, é que talvez a gravação e a atividade ela fique mais divertida, tá certo? E quando se envolve outras pessoas, o objetivo do jogo, normalmente ele consegue ser mais concretizado, tá? Depende também do jogo, se precisa de mais pessoas ou se não precisa, tá? Então, você vai fazer uma gravação sua com seus parentes ou seus amigos próximos, executando um jogo que você mais gostava de jogar, ou algum jogo que você ainda joga atualmente, tá? Você vai comentar no final o que faz você jogar ele ainda, quais são as lembranças e sensações que traz. Nessa mesma gravação, tá? Você vai fazer a execução do jogo. Depois que você terminar a execução do jogo, você vai comentar no próprio vídeo mesmo, tá, gente? O que faz você jogar ele ainda? Por que você escolheu ele para jogar? Quais foram as lembranças e quais as sensações que esse jogo traz para você? Pode ser um jogo popular, pode ser um jogo esportivo e pode ser um jogo de salão. Fica a critério de vocês, tá? Eu vou abrir uma parte em específico dentro do Classroom para vocês
colocarem essas respostas em sequência, resposta primeira, resposta da segunda questão, resposta da terceira questão, e inserir o vídeo ou uma foto do passo a passo da execução do jogo, porque às vezes você pode não estar com a internet muito boa e não conseguir enviar o jogo, tá certo? E não conseguir enviar o vídeo, na verdade. Então, se você não conseguir enviar o vídeo, aí você vai dizer, professor, eu estou enviando a foto, o passo a passo do jogo, eu jogando com os meus familiares e meus amigos, porque eu não estou conseguindo enviar o vídeo. Mas por que eu quero o vídeo? Porque o vídeo ele vai concretizar e eu preciso ver vocês fazendo a execução do jogo, tá certo, gente? Isso é por conta dos objetivos da aula. E para que você vivencie o jogo. A gente vivenciou, né, o conteúdo lá atrás, a gente vivenciou a construção daquele jogo. E agora a gente vai vivenciar um pouquinho da execução, tá? Da aproximação, do contato de fato com o jogo. Desculpem a cachorra tá latindo, né? Porque quando ela vê gente, ela parece, a depender, né? Ela parece que fica manifestada. Mas é isso aí, gente. Se vocês não conseguirem fazer a gravação, quer dizer, se vocês não conseguirem fazer o envio da gravação, vocês fazem o envio das fotos do passo a passo, tá certo? Só ratificando, vou abrir uma parte no Classroom para que vocês enviem essas respostas em sequência. Resposta primeira, vou botar lá, né? Vocês vão responder essas perguntas, tá? E eu preciso que vocês também coloquem ou o passo a passo do vídeo em fotos, se você não conseguir enviar o vídeo, tá? Mas eu gostaria e eu preciso ver vocês executando o jogo, tá certo? Até para que vocês vivenciem aquele jogo que vocês costumavam jogar, ou que você até, inclusive, jogue atualmente, tá?